Essa história até hoje me dá arrepios. Então, se esse vídeo apareceu para você, é um sinal de que ela merece ser ouvida. Aproveita e se inscreve no meu canal. E comenta aí de qual cidade você está me assistindo. Era uma dessas madrugadas em que o asfalto parece respirar junto com você, onde cada quilômetro rodado ecoa dentro do peito como um tambor surdo, marcando o compasso de uma vida que escolheu o movimento como única certeza. Meu nome é João Collins, mas todo mundo me chama de Carlinhos da Estrada. E há 15 anos, desde que perdi minha Marlene e o pequeno Gabriel naquele acidente maldito, essas rodovias brasileiras viraram minha casa, meu refúgio, minha prisão. A BR-222 cortava o sertão do Piauí como uma cicatriz antiga na pele ressecada da terra. E eu seguia no meu Volvo azul, carregado de soja, rumo à Fortaleza. O cheiro de diesel misturado com poeira grudava na garganta, enquanto o ronco do motor fazia sua sinfonia noturna. Uma música que eu conhecia melhor que qualquer canção de rádio. 13h30 da manhã. O mundo parecia morto. Só eu, as estrelas embaçadas pela névoa quente e o zunido dos pneus contra o chão. Já tinha rodado uns 400 quilômetros desde Teresina, e o cansaço começava a pesar nas pálpebras como chumbo derretido. Mas eu não podia parar. Nunca podia parar. Parar significava pensar. E pensar doía mais que qualquer dor física. As cigarras cantavam seu coro eterno. Lá fora, um som que parecia vir de dentro da própria noite. Hipnótico, quase religioso. O ar-condicionado do caminhão lutava contra o calor que subia do asfalto como vapor de panela, mas mesmo assim, o suor escorria pelas costas, grudando a camisa no banco de couro gasto. Foi quando vi uma sombra no acostamento. No começo, pensei que fosse um animal, talvez um cachorro perdido, ou até mesmo um boi que tinha escapado de alguma fazenda próxima. Mas conforme me aproximava, a silhueta foi ganhando forma humana. Uma figura pequena, encolhida, sentada na beira da estrada como se o mundo tivesse desabado sobre ela. Pisei no freio devagar. O rangido das pastilhas ecoando pela cabine como um gemido de protesto. Meu coração disparou, não por medo, mas por uma sensação estranha, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. 15 anos rodando essas estradas me ensinaram a reconhecer os sinais. E aquele momento tinha cheiro de mudança. Parei uns 50 metros à frente, ligando a seta de emergência. As luzes piscando como um farol na escuridão. Olhei pelo retrovisor. A figura ainda estava lá, imóvel, como uma estátua de desespero. Desliguei o motor. E no silêncio que se fez, pude ouvir apenas o tic-tac do painel esfriando e, ao longe, o choro baixinho de uma mulher. Uma mulher, sozinha, na BR-222, no meio da madrugada. Minha primeira reação foi de desconfiança. 15 anos de estrada ensinam que nem tudo que parece precisar de ajuda é o que realmente parece. Já vi armadilha de todo tipo. Gente fingindo acidente, mulher chorando para parar caminhão, e depois aparecer a gangue. Mas algo naquele choro era diferente. Era genuíno. Era quebrado. Era o som de alguém que tinha perdido tudo. Peguei a lanterna no porta-luvas. A mesma que uso para conferir a carga, para ver pneu furado, para iluminar os cantos escuros da vida. Abri a porta da cabine. E o calor da madrugada me atingiu como um tapa na cara. O cheiro da vegetação seca misturado com borracha quente invadiu minhas narinas. Cheiro de sertão, de vida dura, de destinos que se cruzam quando menos se espera. Caminhei devagar em direção à mulher, os passos fazendo barulho no cascalho, solto do acostamento. A cada metro que me aproximava, podia ver melhor sua situação. Roupas encharcadas, mesmo sem chuva. Cabelo grudado no rosto. Uma mochila apertada contra o peito como se fosse a última coisa que lhe restava no mundo. Parei a uns 3 metros de distância. Longe o suficiente para não assustar, perto o suficiente para mostrar que estava ali para ajudar. Moça, disse, com a voz meio rouca de quem passou horas sem falar. Está tudo bem? Ela levantou o rosto. E mesmo com a pouca luz da lanterna, pude ver seus olhos inchados de tanto chorar. Devia ter uns 30 e poucos anos. Rosto delicado, mas marcado por uma dor que parecia mais velha que ela própria. Tinha umas manchas estranhas na roupa, como se tivesse se debatido em algum lugar, ou fugido de alguma coisa. Eu não sei, ela respondeu, com a voz embargada. Não sei mais de nada.
Naquele momento, algo dentro de mim se moveu, como se uma porta que estava fechada há 15 anos tivesse se aberto só uma fresta. Talvez fosse o jeito vulnerável como ela falou, ou talvez fosse minha própria necessidade de fazer algo que importasse. Algo que não fosse só carregar carga de um lugar para o outro. Posso ajudar de alguma forma? Perguntei, guardando a lanterna no bolso. Você está machucada? Ela balançou a cabeça, mas continuou chorando baixinho, como se as lágrimas fossem uma linguagem que ela já não conseguia controlar. Começou, mas a voz falhou. Eu só preciso sair daqui. Preciso ir embora. Para longe. Olhei ao redor. Nada além de mata seca, cerca de arame farpado, e a estrada que se perdia no horizonte. O próximo posto devia estar a uns 100 quilômetros, e não havia sinal de celular naquela região. Se eu fosse embora, ela ficaria ali, sozinha, à mercê de qualquer coisa que passasse. Para onde você quer ir? Perguntei, me aproximando mais um pouco. Não importa, ela disse, limpando o rosto com as costas da mão. Qualquer lugar que seja longe, muito longe daqui. Naquele momento, eu podia ter feito o que qualquer caminhoneiro sensato faria. Seguir viagem, deixar ela se virar, não se meter em problema dos outros. Mas havia algo naquela mulher, algo que me lembrava de mim mesmo naqueles primeiros meses depois da tragédia. Perdido, quebrado, sem saber para onde ir ou o que fazer. Eu vou para a fortaleza, disse, sem saber por que estava oferecendo. Se você quiser, posso te levar até lá. Ela me olhou com uma mistura de gratidão e desconfiança, como se não conseguisse acreditar que alguém estivesse sendo gentil com ela. Você faria isso? Perguntou, com a voz quase sumindo. Mesmo sem me conhecer? Já rodei essa estrada sozinho por tempo demais. Respondi, surpreendendo a mim mesmo com a sinceridade. Talvez seja a hora de ter uma companhia. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a estrada, depois para mim, depois para o céu estrelado que parecia julgar nossa decisão. Finalmente, se levantou devagar, e eu pude ver que ela tremia, não só de frio, mas de medo, de exaustão, de tudo que tinha acontecido antes de chegar ali. Como você se chama? Perguntou, ajeitando a mochila nos ombros. João Carlos, mas todo mundo me chama de Carlinhos da Estrada. E você? Doutora Ana Paula. Ela respondeu, depois corrigiu rapidamente. Quer dizer, Ana Paula, só Ana Paula. Caminhamos juntos até o caminhão. Ela alguns passos atrás, ainda hesitante, abri a porta do passageiro, e quando ela subiu na cabine, pude sentir o cheiro de shampoo de cachorro misturado com lágrimas. Um cheiro que me fez pensar em coisas perdidas, em vidas interrompidas, em destinos que se cruzam quando tudo parece perdido. Liguei o motor, e o ronco familiar me tranquilizou. Enquanto engrenava a primeira marcha, olhei de relance para Ana Paula. Ela estava encolhida no banco, abraçando a mochila, olhando pela janela como se estivesse deixando para trás não apenas um lugar, mas uma vida inteira. Obrigada, ela murmurou, sem tirar os olhos da estrada. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, respondi, acelerando devagar. Às vezes, a gente só precisa de alguém para dividir o caminho. E assim começamos nossa jornada. Eu, ela, e todos os segredos que ainda não sabíamos que carregávamos. O Volvo azul cortava a madrugada rumo ao Ceará, levando dois desconhecidos que, sem saber, estavam prestes a descobrir que algumas estradas não levam apenas a um destino, mas a uma segunda chance. Os primeiros quilômetros passaram em silêncio, apenas o ronco constante do motor e o assobio do vento. Nas janelas entreabertas, Ana Paula permanecia encolhida no banco, abraçando aquela mochila como se fosse um escudo contra o mundo, e eu respeitava sua necessidade de ficar quieta. 15 anos de solidão me ensinaram que às vezes as palavras machucam mais que o silêncio. Mas havia algo no ar da cabine, uma tensão que ia além do constrangimento de dois desconhecidos, dividindo o mesmo espaço. Era como se ela carregasse um peso invisível, algo que a fazia olhar constantemente pelo retrovisor, como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento. Quando passamos pela placa indicando Parnaíba 180 quilômetros, ela finalmente falou: "Você tem família esperando por você em casa?" A pergunta me pegou de surpresa, não pelo que ela perguntou, mas pelo jeito como perguntou. Havia uma dor escondida ali,
como se ela precisasse saber que não era a única pessoa no mundo sem um lar para onde voltar. Tinha, respondi, mantendo os olhos na estrada. Faz 15 anos que não tenho mais. Ela me olhou pela primeira vez desde que entramos no caminhão, e naquele olhar, reconheci algo familiar. A mesma expressão que eu via no espelho nos primeiros anos depois do acidente. A cara de quem perdeu tudo e ainda não aprendeu como seguir vivendo. Desculpa, ela murmurou. Eu não deveria ter perguntado. Não tem problema, disse, mudando de marcha conforme a estrada começava a subir uma pequena serra. Às vezes é bom falar sobre isso. E você? Tem alguém te esperando em Fortaleza? Ela balançou a cabeça devagar. E foi então que notei suas mãos tremendo ligeiramente. Não era frio. O ar-condicionado estava baixo, e o calor da madrugada ainda grudava na pele. Era nervosismo, ou medo. Não tenho ninguém em lugar nenhum. Ela respondeu, com a voz quase sumindo. Não mais. Havia algo na forma como ela disse não mais que me fez apertar o volante com mais força. Parecia recente, muito recente, como se até poucos dias atrás ela tivesse uma vida normal. Pessoas que se importavam com ela, um lugar para chamar de lar. Quer falar sobre o que aconteceu? Perguntei, tentando soar casual. Não precisa se for muito pessoal, mas às vezes desabafar ajuda. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não fosse responder. O caminhão subia a serra devagar. O motor forçando um pouco mais, o cheiro de diesel ficando mais forte na cabine. Lá embaixo, no vale, pude ver as luzes esparsas de um vilarejo, provavelmente São João do Piauí, um pontinho de vida humana perdido na imensidão do sertão. Eu era veterinária, ela disse de repente, como se as palavras tivessem escapado sem permissão. Trabalhava numa clínica. Achei que era minha vocação, cuidar de animais, sabe? Desde pequena a voz dela falhou, e vi uma lágrima escorrer pelo rosto. Desde pequena, eu salvava qualquer bichinho que encontrava machucado. Minha mãe dizia que eu tinha dom, que Deus tinha me dado esse presente para fazer o bem no mundo. Diminuí a velocidade, não porque a estrada exigisse, mas porque senti que ela precisava de tempo para encontrar as palavras certas. Havia algo diferente no ar agora, como se ela estivesse prestes a contar algo que nunca tinha contado para ninguém. Na segunda-feira passada, ela continuou, limpando o rosto com as costas da mão. Uma mulher levou uma cadelinha. Na clínica, Luna, uma labrador linda, dourada como o sol. Era para um banho simples. Preparar ela para um desfile de pets. Ela parou de falar e olhou para a janela, como se estivesse vendo a cena acontecer novamente lá fora, na escuridão da estrada. A dona da cadelinha era esposa de um fazendeiro muito poderoso da cidade. Uma dessas mulheres que acham que o dinheiro dá direito de tratar todo mundo como lixo, sabe? Mas eu não ligava. Eu estava ali pela Luna, não por ela. O motor do caminhão gemeu um pouco ao enfrentar uma subida mais íngreme. E aproveitei para trocar de marcha, dando tempo para ela continuar. Comecei o banho normalmente. Água morna, shampoo neutro, todo o protocolo que eu seguia há 3 anos. Mas de repente, a voz dela tremeu. De repente, Luna começou a se debater. Não era nervosismo normal, era algo diferente. Ela caiu, começou a tremer. E Ana Paula parou de falar completamente. E pude ver que ela estava revivendo cada segundo daquele momento. As mãos dela apertaram a mochila com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela morreu nos meus braços. Sussurrou. Eu tentei tudo. Massagem cardíaca, respiração artificial. Até desliguei todas as tomadas da clínica por precaução, pensando que podia ser algum problema elétrico. Mas não adiantou nada. Luna morreu, e eu não consegui salvá-la. Senti um aperto no peito, não só pela tristeza na voz dela, mas porque eu conhecia essa sensação. A sensação de falhar quando mais precisava dar certo, de não conseguir salvar quem mais importava. Depois disso, ela continuou, com a voz cada vez mais baixa. Começou o inferno. A mulher do fazendeiro começou a espalhar pela cidade que eu tinha matado Luna, que eu tinha sido negligente, que eu tinha deixado o secador cair na água e provocado um choque. Mentira. Mentira completa. Mas ela tinha dinheiro, tinha influência. E as pessoas acreditaram. Eu disse, mais para mim mesmo que para ela. Acreditaram. Ela confirmou, com amargura.
A mídia local comprou a versão dela. A clínica me demitiu no mesmo dia, sem nem esperar uma investigação. As redes sociais. Deus do céu, as redes sociais viraram um tribunal. Gente que nunca tinha visto um animal na vida me chamando de assassina, de incompetente. A estrada tinha se nivelado, e agora seguíamos por uma reta longa. A lua crescente iluminando fracamente a vegetação seca dos dois lados. Mas eu mal estava prestando atenção na paisagem. Toda minha atenção estava naquela mulher destroçada ao meu lado. Teve gente gritando na porta da minha casa. Ela continuou. Ameaças anônimas no telefone. Alguém jogou tinta vermelha no meu carro. E eu não aguentei mais. Fugi de madrugada, levando o sol que cabia na mochila. Mas você disse que desligou as tomadas. Eu observei. Se tinha algum problema elétrico, você fez o certo. Pois é, ela disse, com um riso amargo. Só que ninguém queria saber da verdade. Até que as câmeras de segurança mostraram o que realmente aconteceu. Ela fez uma pausa longa. E eu senti que o pior ainda estava por vir. As câmeras mostraram que no momento em que Luna teve a convulsão, o secador nem estava ligado. Eu estava apenas ensaboando ela, com as próprias mãos. O gesto de desligar as tomadas foi instintivo, reflexo de quem se importava de verdade com a segurança. Então você foi inocentada? Perguntei, já suspeitando da resposta. Inocentada, ela repetiu, com ironia, mas já era tarde demais. A cidade inteira já tinha decidido que eu era culpada. E sabe o que é pior? Descobri que não era a primeira vez que aquela mulher usava a influência dela para destruir a vida de alguém. Ela já tinha acabado com outros profissionais. Sempre que as coisas não saíam do jeito que ela queria, senti uma raiva crescendo no peito, não só pela injustiça, mas pela crueldade de alguém que usa o poder para pisar nos outros sem consequência. Apertei o volante com mais força, as juntas dos dedos estalando. Por isso você fugiu. Por isso eu fugi. Ela confirmou. Não era só a humilhação, era medo mesmo. Medo de ser agredida, medo de não conseguir mais trabalhar em lugar nenhum. Medo de que ela usasse a influência dela para me perseguir pro resto da vida. Olhei no retrovisor e vi um par de faróis distantes. Provavelmente outro caminhão fazendo o mesmo trajeto que nós. Mas notei que Ana Paula também olhou. E o jeito como ela se encolheu no banco me fez pensar que talvez não fosse só paranoia. Ana Paula, eu disse, tentando soar calmo. Você acha que alguém pode estar seguindo você? Ela não respondeu imediatamente, mas vi que suas mãos começaram a tremer mais forte. Eu não sei, ela murmurou. Talvez eu esteja sendo paranoica. Mas desde que saí da cidade, tenho a sensação de que alguém sabe onde estou. Foi quando eu percebi que nossa história estava apenas começando, e que talvez Ana Paula não tivesse fugido apenas da humilhação e do preconceito. Talvez ela tivesse fugido de algo muito pior. E naquele momento, olhando pelos retrovisores, com aqueles faróis distantes nos seguindo na escuridão da BR-222, eu soube que nossa viagem não seria apenas uma carona. Seria uma fuga. 15 quilômetros depois, os faróis ainda estavam lá. Não era coincidência. Não mais. Qualquer caminhoneiro que se preze conhece o comportamento do trânsito noturno nas BRS. Caminhão pesado mantém velocidade constante. Carro passa logo, motocicleta some na curva. Mas aqueles faróis vinham mantendo a mesma distância há mais de 20 minutos. Nem se aproximavam, nem se afastavam. Apenas nos seguiam, como uma sombra mecânica grudada no nosso rastro. Senti o suor escorrer pelas costas. Não era mais o calor da madrugada, era puro nervosismo. Olhei de relance para Ana Paula. Ela estava rígida no banco, as mãos apertando a mochila, os olhos grudados no retrovisor direito. Ela também tinha percebido. Carlinhos, ela sussurrou, sem tirar os olhos do espelho. Aquele carro está nos seguindo mesmo, não está? Não quis mentir para ela. Não naquele momento. Está sim, confirmei, tentando manter a voz calma. Mas pode ser que eu esteja enganado. Vou fazer um teste. Diminuí a velocidade gradualmente. De 80 para 70, de 70 para 60. O normal seria o carro nos ultrapassar, especialmente numa reta como aquela. Mas os faróis também diminuíram de velocidade, mantendo sempre a mesma distância. Filho da mãe, murmurei entre os dentes. Ana Paula começou a tremer visivelmente.
o corpo inteiro balançando como se ela estivesse com febre alta. Eles me acharam, ela disse, com a voz quebrada. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Calma, eu disse, acelerando novamente. Vamos pensar com frieza. Quem poderia estar te seguindo? A polícia? Alguém contratado por essa mulher? Eu não sei, ela respondeu, passando as mãos no cabelo de forma desesperada. Pode ser qualquer coisa. Aquela família tem dinheiro para contratar quem quiser. E se for a polícia? Carlinhos, se for a polícia, eles vão me prender por algo que eu não fiz. O caminhão estava carregado, o que limitava nossa capacidade de acelerar muito. Mas, conhecendo a BR-222 como a palma da minha mão, eu sabia que havia uma bifurcação uns 30 quilômetros à frente. Se conseguíssemos chegar lá sem sermos alcançados, poderíamos tentar despistar quem quer que fosse. Ana Paula, eu disse, mantendo os olhos fixos na estrada. Preciso que você me conte tudo, tudo mesmo. Se tem alguém nos seguindo, pode ser que você tenha deixado algo passar, algum detalhe importante. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Depois que as câmeras mostraram a verdade, ela começou, com a voz ainda tremula. Eu achei que tudo ia se resolver. Procurei um advogado, tentei processar a mulher por difamação. Mas sabe o que aconteceu? O que? O advogado desistiu do caso. No meio da madrugada, ele me ligou dizendo que não podia mais me representar, que tinha surgido complicações. No dia seguinte, descobri que ele tinha sido contratado pela família do fazendeiro para cuidar de outros assuntos. Senti um nó no estômago. A coisa era mais séria do que eu imaginava. E não foi só isso. Ela continuou. A clínica onde eu trabalhava. Eles não só me demitiram, como espalharam na região que eu era perigosa. Nenhuma outra clínica veterinária quis nem conversar comigo. É como se tivessem criado uma lista negra. Como se eu fosse uma criminosa de verdade. Os faróis atrás de nós piscaram 2 vezes. Como um sinal. Meu sangue gelou. Eles estão sinalizando. Ana Paula notou também. O que isso significa? Não sei, respondi, apertando mais o acelerador. Mas não vamos descobrir. Foi quando vi, pelo retrovisor, mais um par de faróis aparecendo no horizonte. Depois outro, e mais outro. Não eram coincidências. Eram vários carros se aproximando, todos mantendo uma formação que parecia coordenada. Carlinhos, a voz de Ana Paula saiu como um gemido. São vários. Eles trouxeram vários carros. Minha mente disparou. 15 anos de estrada me ensinaram que quando você está sendo perseguido por mais de um veículo, não é brincadeira. É coisa séria. Muito séria. Escuta bem, eu disse, com a voz mais firme que consegui. Daqui a uns 20 quilômetros, tem uma estrada vicinal que corta para a esquerda. Vai dar numa cidadezinha chamada Guaralupé. Se conseguirmos chegar lá, podemos nos esconder até amanhecer. E se não conseguirmos? Não respondi, porque não tinha uma resposta que fosse tranquilizar ela. O Volvo ronçava pesado. O motor forçando contra o peso da carga de soja. Pela primeira vez em 15 anos, odiei estar carregado. Numa situação como aquela, precisávamos de velocidade, não de estabilidade. Os carros atrás começaram a se aproximar, devagar, mas deliberadamente. Pude ver pelos retrovisores que eram SUVs escuros. O tipo de veículo que gente com dinheiro usa quando quer intimidar alguém. Ana Paula, eu disse, tentando manter a calma. Tem alguma coisa que você não me contou? Alguma coisa que possa explicar por que eles estão fazendo isso? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E quando respondeu, a voz saiu, quase inaudível. Tem uma coisa, mas eu não sei se tem relação. Fala. No dia em que Luna morreu, antes de ela chegar na clínica, eu atendi um outro animal, um gato, ferido, sem dono. Eu não cobrei nada, só cuidei dele e soltei depois. Só que quando eu estava cuidando do gato, encontrei algo estranho. O que? Uma cápsula, minúscula, implantada, embaixo da pele dele. Parecia tecnologia, como se fosse um chip, mas diferente dos chips de identificação normais. Eu removi e guardei, mais por curiosidade que por qualquer outra coisa. Meu coração disparou. Você ainda tem essa cápsula? Tenho, ela disse, mexendo na mochila. Está aqui. Eu trouxe tudo que achei importante. Ana Paula,
Eu disse, com a voz carregada de urgência. Você pode ter encontrado algo que não deveria ter encontrado. Essa família, eles podem estar envolvidos em algo muito pior que só perseguir veterinária. Os faróis atrás de nós se multiplicaram. Agora eram pelo menos 6 carros nos seguindo, todos mantendo uma distância calculada. Era uma operação, não era improviso. Eles vão nos pegar. Ana Paula murmurou, com desespero. Carlinhos, eles vão nos pegar, e eu vou desaparecer. Como outras pessoas que se meteram com essa família. Outras pessoas? O veterinário que trabalhava na clínica antes de mim. Ele sumiu há 2 anos. A polícia disse que ele foi embora da cidade. Mas a família dele jura que ele nunca faria isso. E tem mais gente. Pessoas que questionaram os negócios do fazendeiro. E que simplesmente sumiram. Naquele momento. Com 6 carros nos perseguindo no meio da madrugada. Numa estrada vazia do sertão do Piauí. Eu entendi que Ana Paula não estava fugindo apenas de uma acusação injusta. Ela estava fugindo por sua vida. E eu estava no meio de algo que poderia nos custar muito mais que nossa liberdade. A placa da estrada vicinal apareceu na frente. Guaralupe em 8 quilômetros. Era nossa única chance. Nossa única esperança de escapar daquilo vivos. Segura firme. Eu disse para Ana Paula, preparando para fazer a manobra mais arriscada da minha vida. Vamos descobrir se 15 anos de estrada servem para alguma coisa. 3 quilômetros antes da entrada para Guaralupe, eu apaguei os faróis. Era uma loucura dirigir um caminhão carregado a 70 quilômetros por hora, numa estrada que eu conhecia de memória, mas que na escuridão total virava uma armadilha mortal. Só a lua crescente iluminava fracamente o asfalto, suficiente para não bater nas árvores, insuficiente para qualquer pessoa sensata tentar uma coisa dessas. Mas eu não era uma pessoa sensata naquele momento. Eu era um homem protegendo alguém que precisava de proteção. Carlinhos. Ana Paula sussurrou, agarrando o painel com tanta força que as unhas faziam barulho no plástico. Eu não estou vendo nada. Nada mesmo. Eu conheço essa estrada. Murmurei, mais para me convencer que para ela. Dirigia por aqui quando o Gabriel era pequeno. Levava ele e a Marlene para visitar a avó dela em Guaralupe. Sei cada curva de memória. Os carros atrás continuaram com os faróis acesos, o que me deu uma vantagem inesperada. Eles me viam pelos retrovisores deles, mas não conseguiam calcular minha velocidade real, nem minha posição exata na pista. Era como se eu tivesse virado um fantasma na estrada. A entrada da vicinal chegou mais rápido do que eu esperava. Uma abertura estreita na vegetação, mal sinalizada, que qualquer um passaria batido, se não soubesse onde procurar. Pisei no freio com cuidado, o rangido das pastilhas ecoando pela cabine como um grito de protesto. Agora, eu disse, girando o volante bruscamente para a esquerda. O caminhão gemeu, a carroceria balançou perigosamente. E por um segundo terrível, achei que fôssemos tombar. O peso da soja deslocou para a direita, fazendo o Volvo inclinar num ângulo que desafiava a física. Mas as rodas se agarraram no chão de terra batida da vicinal, e conseguimos entrar. Ana Paula soltou um gemido abafado, mistura de alívio e terror puro. Conseguimos, ela murmurou. Conseguimos. Ainda não, eu disse, acelerando na estrada de terra. Eles podem ter visto a manobra. Temos que chegar na cidade antes deles descobrirem onde entramos. A estrada vicinal era um pesadelo, cheia de buracos, pedras soltas, trechos onde a chuva tinha carregado metade do asfalto. O caminhão saltava e chacoalhava como um animal ferido. E a cada solavanco, eu sentia a carga se movendo perigosamente na carroceria. Carlinhos, Ana Paula disse, olhando pelo retrovisor direito. Tem uma luz vindo atrás da gente. Meu coração afundou no peito. Olhei no espelho, e lá estava, um farol solitário, balançando na escuridão conforme o veículo enfrentava os buracos da estrada. Eles tinham nos encontrado. Filho da... resmunguei, pisando fundo no acelerador. O Volvo respondeu como pode. Mas carregar 25 toneladas de soja numa estrada de terra é como tentar correr com uma bigorna nas costas. O farol atrás se aproximava. Devagar, mas constantemente. Eles estão ganhando. Ana Paula observou, com desespero crescente na voz. Foi quando eu tive uma ideia. Desesperada, perigosa, mas talvez nossa única chance. Ana Paula, eu disse,
mantendo os olhos fixos na estrada. Você confia em mim? O quê? Ela perguntou, confusa. Eu perguntei se você confia em mim, porque o que eu vou fazer agora pode parecer loucura completa. Ela me olhou por alguns segundos, e mesmo na escuridão da cabine, pude ver algo mudando nos olhos dela. Era como se ela estivesse tomando uma decisão que ia além da situação imediata, como se estivesse escolhendo confiar não apenas no que eu ia fazer, mas em quem eu era. Confio, ela disse, com uma firmeza que me surpreendeu. Faça o que tem que fazer. Avistei o que estava procurando. Uma ponte estreita sobre um riacho, uns 2 quilômetros antes de Guaralupem. Era uma ponte velha, de concreto, construída nos anos 60. Feita para aguentar caminhão, mas com uma peculiaridade que eu conhecia bem. Ela tinha um vão de dilatação bem no meio, uma fenda de uns 10 centímetros entre as lajes de concreto. Qualquer carro normal passava por ali sem nem perceber. Mas eu sabia que se freasse no momento exato, bem em cima daquela fenda, com o peso do caminhão carregado, segura em alguma coisa. Eu avisei Ana Paula, e reza para que isso funcione. Acelerei até o máximo que a estrada permitia. O motor rugindo, a suspensão gemendo, pedras voando em todas as direções. O farol atrás se aproximou ainda mais. Agora eu podia ver que era uma motocicleta. Só uma moto conseguiria nos alcançar numa estrada como aquela. A ponte apareceu na frente, e eu calculei tudo: velocidade, peso, ponto de frenagem, ângulo da carroceria. Tudo que 15 anos de experiência tinham me ensinado sobre física aplicada à sobrevivência. Bem no meio da ponte, eu pisei no freio com tudo. O que aconteceu a seguir foi uma sinfonia de destruição controlada. O caminhão derrapou, a carga se deslocou violentamente para frente, e o peso concentrado das 25 toneladas de soja se abateu sobre o vão de dilatação da ponte. O concreto rachado não aguentou. A fenda se abriu, primeiro alguns centímetros, depois meio metro, depois 1 metro inteiro. Pedaços de concreto despencaram no riacho embaixo, fazendo um barulho ensurdecedor que ecoou pela noite toda. O caminhão parou na beirada do abismo que acabáramos de criar, as rodas traseiras a poucos centímetros do vazio. Ana Paula estava em choque, ofegante, agarrada no banco, olhando pela janela traseira para a destruição que tínhamos deixado para trás. Você destruiu a ponte, ela disse, como se não conseguisse acreditar. Era ela ou nós. Respondi, limpando o suor do rosto com as costas da mão. O farol da motocicleta apareceu do outro lado do abismo. Acelerou em direção à ponte, e parou bruscamente quando o piloto viu o buraco. Ficou ali por alguns minutos, o motor ralentando, como se estivesse calculando se valia a pena tentar pular. Não valia. A moto deu meia volta e desapareceu na escuridão, levando consigo nossa perseguição imediata. Eles vão dar a volta, Ana Paula disse, ainda tremendo. Vão procurar outra estrada para chegar em Guaralupem. Vão sim, concordei, ligando o motor novamente. Mas isso vai levar pelo menos 2 horas. Tempo suficiente para a gente se esconder. E para você me contar tudo sobre essa cápsula que você encontrou. Chegamos em Guaralupem, quando o primeiro clarão do amanhecer começava a atingir o horizonte de rosa. Uma cidadezinha de 15 mil habitantes, perdida entre morros cobertos de mandacaru e estradas que levavam a lugar nenhum. O lugar perfeito para desaparecer, pelo menos por algumas horas. Parei o caminhão atrás da igreja matriz. Um lugar onde ninguém procuraria, onde poderíamos respirar e pensar no que fazer a seguir. Ana Paula, eu disse, desligando o motor. Agora eu preciso saber tudo. Tudo mesmo, porque depois do que aconteceu essa noite, não tem mais volta. Estamos juntos nisso, seja lá o que for. Ela tirou a mochila do colo e abriu um dos bolsos laterais. De lá, retirou uma cápsula minúscula, não maior que um grão de arroz, que brilhava com um tom metálico estranho sob a luz fraca do amanhecer. É isso, ela disse, colocando o objeto na minha mão. Isso que pode ter mudado nossa vida para sempre. Olhei para aquela coisa insignificante, e soube que estávamos apenas no começo de algo muito maior e mais perigoso do que qualquer um de nós poderia imaginar. E naquele momento, com o sol nascendo sobre Guaralupem,
e nossa vida anterior ficando para trás como a ponte destruída, eu entendi que algumas estradas não têm volta, e que às vezes, salvar uma pessoa significa aceitar que você mesmo nunca mais será o mesmo. A cápsula era quente. Não quente de temperatura, mas quente de uma energia estranha que parecia pulsar entre meus dedos. Não era maior que um grão de arroz, mas tinha um peso que desafiava sua aparência, como se fosse feita de algum material que não deveria existir. Ana Paula, eu disse, virando o objeto contra a luz fraca do amanhecer. Isso aqui não é um chip comum de identificação. Isso é outra coisa completamente. Eu sei, ela respondeu, com a voz cansada. Por isso guardei. No momento em que removi do gato, soube que tinha encontrado algo que não deveria ter encontrado. Sentamos ali na cabine do caminhão, os dois exaustos, olhando para aquela coisa minúscula que tinha transformado nossa vida numa fuga desesperada. O som da cidadezinha acordando chegava até nós. Cachorros latindo, galos cantando, pessoas abrindo portões. Uma normalidade que parecia pertencer a outro mundo. Tem alguma marcação, alguma coisa escrita? Perguntei, aproximando a cápsula dos olhos. Tem sim. Ana Paula pegou uma lupa pequena da mochila. Olha aqui. Através da lente, pude ver caracteres minúsculos gravados na superfície metálica. Números e letras que formavam um código que não fazia sentido para mim, mas que claramente significava alguma coisa importante. GPS Track 7742, carga especial. Li devagar. Depois tem mais números. Coordenadas, talvez? Carlinhos. Ana Paula disse, com a voz tremula. Você acha que esse gato estava sendo usado para transportar alguma coisa? Como uma espécie de mula viva? A palavra mula me fez gelar o sangue. 15 anos de estrada me ensinaram que quando alguém usa animais para transportar coisas, geralmente não são coisas legais. Drogas, informações, materiais roubados. Ou coisa pior. Pode ser. Respondi, guardando a cápsula no bolso da camisa. Mas se for isso, estamos metidos numa encrenca muito maior do que imaginávamos. Foi quando ouvimos o barulho de motores se aproximando. Vários motores, vindo da direção da estrada principal. Meu coração disparou. Eles conseguiram dar a volta. Ana Paula murmurou, se encolhendo no banco. Olhei pela janela. 3 SUVs pretos entravam na praça principal de Kuala Lumpur, se espalhando em posições estratégicas. Não eram policiais. Policiais não se coordenam dessa forma. Eram profissionais. Gente contratada para um trabalho específico. Temos que sair daqui, eu disse, ligando o motor. Agora. Para onde? Ana Paula perguntou, com desespero. Eles vão nos encontrar em qualquer lugar. Foi quando eu tive uma ideia. Desesperada, mas que talvez funcionasse. Ana Paula, eu disse, saindo da praça pela Rua dos Fundos. Você lembra do código que estava na cápsula? As coordenadas? Lembro, ela respondeu, pegando um papel onde tinha anotado os números. Por quê? Porque talvez a única forma de sair dessa seja descobrir o que eles estão escondendo, e usar isso contra eles. Saímos de Kuala Lumpur pela estrada que leva para Oeiras. Uma rota que eu conhecia bem, cheia de curvas e morros que poderiam nos dar vantagem contra os SUVs. Mas enquanto dirigia, minha mente trabalhava nos números que Ana Paula tinha anotado. Essas coordenadas, eu disse, tentando lembrar minha geografia do Piauí. Se eu não estiver enganado, elas apontam para uma região perto de Floriano. Tem umas fazendas isoladas por lá. Você acha que devemos ir lá? Ana Paula perguntou, olhando pelo retrovisor. Não seria perigoso demais? Tudo é perigoso agora, respondi, mas ficar fugindo para sempre também não é opção. Se conseguirmos descobrir o que eles estão fazendo, talvez consigamos ter algo para negociar. Alguma forma de fazer eles pararem de nos perseguir. Rodamos por 2 horas, pegando estradas secundárias, evitando os postos de combustível maiores, sempre de olho nos retrovisores. Os SUVs tinham desaparecido, pelo menos temporariamente, mas eu sabia que era questão de tempo até eles nos encontrarem de novo. Quando chegamos na região que as coordenadas indicavam, o que vimos nos fez parar imediatamente. Meu Deus do céu! Ana Paula sussurrou. Era uma fazenda, mas não uma fazenda comum. Tinha cercas duplas de arame farpado, torres de vigilância, câmeras em todos os cantos. Parecia mais uma prisão que uma propriedade rural. E havia movimento. Caminhões entrando e saindo,
homens armados patrulhando, uma movimentação que definitivamente não era de gado ou plantação. Isso aqui não é fazenda, eu disse, parando o caminhão num morro que dava vista para a propriedade. Isso é uma operação. Ana Paula pegou um binóculo pequeno da mochila. Mais uma das coisas que ela tinha trazido sem saber que seria útil. Carlinhos, ela disse, olhando através das lentes. Tem gente descarregando caixas dos caminhões, caixas que parecem pesadas. E tem laboratórios, estruturas que definitivamente não são para a criação de gado. Deixa eu ver. Pedi, pegando o binóculo. O que vi me fez entender por que eles estavam nos perseguindo com tanta determinação. Não era só uma operação, era uma operação grande, profissional, envolvendo muita gente e muito dinheiro. E se a cápsula que Ana Paula encontrou fazia parte daquilo? Ana Paula, eu disse, devolvendo o binóculo. Aquele gato que você atendeu, ele não estava perdido, ele estava trabalhando. Como assim? Eles estavam usando animais para transportar informações, coordenadas, códigos, instruções, entre diferentes pontos da operação. É genial. Quem ia suspeitar de um gato de rua carregando segredos militares? Militares? Ela perguntou, com os olhos arregalados. Olha de novo, eu disse, apontando para a fazenda. Aquilo não é laboratório de droga. É sofisticado demais. E os homens armados? Eles têm equipamento militar, uniformes que não são de segurança particular comum. Ana Paula olhou novamente através do binóculo, e quando abaixou, estava pálida. Carlinhos, ela disse, com a voz quase sumindo. Eu reconheci um dos homens. É o irmão do fazendeiro. E se ele está aqui? Não precisou terminar a frase. Se o irmão do fazendeiro estava coordenando aquela operação, então a morte da cadelinha Luna não tinha sido apenas um acidente que virou perseguição pessoal. Tinha sido o gatilho que quase expôs algo muito maior. Eles não estão nos perseguindo por causa da humilhação. Eu disse, sentindo o peso da realização. Eles estão nos perseguindo porque você descobriu uma rede de espionagem, ou contrabando, ou coisa pior. Foi quando ouvimos o barulho de helicópteros se aproximando. Ana Paula agarrou meu braço com tanta força que suas unhas se enterraram na pele. Carlinhos, ela disse, com terror puro na voz. Eles trouxeram um helicóptero. Como vamos escapar de um helicóptero? Olhei para o céu. Um ponto preto crescendo no horizonte, vindo direto na nossa direção. Não era helicóptero da polícia. Era militar, ou pelo menos paramilitar. E se eles estavam usando esse tipo de equipamento para nos caçar? Ana Paula, eu disse, ligando o motor com urgência. Acho que acabamos de descobrir que estamos no meio de algo que pode mudar nossa vida, ou acabar com ela. E naquele momento, com o helicóptero se aproximando e a verdade sóbria, operação na fazenda queimando como fogo dentro do peito, eu soube que nossa fuga tinha virado algo muito mais perigoso. Tinha virado uma guerra. Uma guerra onde apenas uma cápsula do tamanho de um grão de arroz poderia ser nossa única arma, ou nossa sentença de morte. O barulho das pás do helicóptero cortava o ar como facas. Um zunido metálico que parecia vir de dentro da própria alma, transformando cada batimento cardíaco numa batida de tambor de guerra. Pisei no acelerador até o fundo. O Volvo respondeu com um rugido desesperado, as 25 toneladas de soja balançando perigosamente na carroceria, conforme descíamos a serra, em direção ao vale. Eles estão ganhando altura. Ana Paula gritou por cima do barulho, olhando pela janela traseira. Carlinhos, eles vão nos ver de qualquer lugar que a gente vá. Eu conhecia aquela sensação. A sensação de estar sendo caçado por algo maior, mais rápido, mais poderoso que você. Era a mesma sensação que tive na noite em que perdi Marlene e Gabriel. A sensação de impotência total, de que não importa o que você faça, o destino já decidiu como a história vai terminar. Mas desta vez era diferente. Desta vez, eu não estava sozinho. E desta vez, eu tinha 15 anos de experiência em estradas que poderiam fazer a diferença entre vida e morte. Ana Paula, eu gritei, fazendo uma curva fechada que fez os pneus cantarem contra o asfalto. Lembra da cápsula? Dos códigos que tinha nela? Lembro, ela respondeu, agarrando o painel enquanto o caminhão balançava violentamente. Você anotou tudo, certo? Tudo mesmo? Anotei. Está aqui na mochila. Ela disse, tentando abrir o zíper com as mãos tremendo. Mas por que isso importa agora? Por quê? Eu disse,
vendo o helicóptero no retrovisor, agora tão perto que podia distinguir as figuras dos homens pendurados nas laterais. Porque se a gente não conseguir escapar, pelo menos alguém vai saber a verdade. O helicóptero começou a descer, e pude ver cordas sendo jogadas das laterais. Eles não estavam apenas nos seguindo, estavam se preparando para uma operação de resgate, ou captura, ou coisa pior. Carlinhos, Ana Paula disse, com a voz quase sumindo de tanto medo. Eles vão descer aqui, mesmo na estrada. Foi quando eu vi, à frente, uns 2 quilômetros, uma estrutura que conhecia bem, uma antiga ponte ferroviária, desativada há mais de 10 anos, mas ainda sólida o suficiente para aguentar o peso de um caminhão, e embaixo dela, um túnel estreito que atravessava a serra, escuro, apertado, impossível de ser vigiado do ar. Segura firme. Eu gritei para Ana Paula. Vamos entrar debaixo da terra. O quê? Ela perguntou, sem entender. Tem um túnel à frente. Túnel ferroviário abandonado. Se conseguirmos chegar lá antes deles desceram. O helicóptero estava agora diretamente sobre nós. O vento das pás fazendo o caminhão balançar, criando uma turbulência que dificultava a direção. Pude ver os homens se preparando para descer pelas cordas. Equipamentos militares, armas que não eram de brincadeira. A entrada do túnel apareceu na frente. Uma abertura escura na encosta da serra, mal visível entre a vegetação crescida. Era uma gambiarra total. A estrada normal passava por cima da ponte, mas havia uma trilha lateral, provavelmente usada por caçadores ou contrabandistas, que levava direto para a entrada do túnel. Carlinhos, isso é loucura. Ana Paula gritou, vendo onde eu pretendia entrar. Esse túnel deve estar cheio de pedras. Pode ter desabado. Pode. Eu respondi, virando o volante bruscamente para a direita. Mas é nossa única chance. O caminhão saiu da estrada asfaltada e entrou na trilha de terra. Uma trilha que definitivamente não foi feita para caminhões carregados. Galhos batiam no para-brisa, pedras voavam em todas as direções, e o Volvo gemia como se estivesse sendo torturado. Mas a entrada do túnel estava ali, escura, ameaçadora, mas representando nossa única esperança de escapar dos olhos no céu. Entramos no túnel numa velocidade que desafiava qualquer lógica. E imediatamente foi como se tivéssemos entrado em outro mundo. A escuridão era total, absoluta, só quebrada pelos faróis do caminhão que iluminavam alguns metros à frente. O teto de pedra estava baixo demais, tão baixo que ouvi o raspar da antena do rádio sendo arrancada. Meu Deus, Ana Paula sussurrou, não dá para ver nada. Nada mesmo. O túnel era estreito. Tão estreito que as laterais do caminhão quase raspavam nas paredes de pedra. E havia obstáculos, pedras que tinham caído do teto, poças de água que refletiam os faróis como espelhos quebrados, trilhos oxidados que criavam armadilhas para o caminhão. Mas estávamos dentro, estávamos invisíveis do céu, e por alguns minutos preciosos, estávamos seguros. Eles não vão conseguir nos seguir aqui, eu disse, diminuindo a velocidade para evitar bater numa pedra maior. Helicóptero não entra em túnel, e a trilha é estreita demais para os SUVs. Por quanto tempo podemos ficar aqui? Ana Paula perguntou, respirando pesadamente. Não muito, respondi, tentando calcular nossas opções. Eles vão cercar as duas saídas do túnel. É questão de tempo até montarem uma armadilha que não vamos conseguir escapar. Paramos no meio do túnel, o motor ralentando, o eco se espalhando pelas paredes de pedra como fantasmas sussurrando. Era um silêncio estranho, protegido, mas temporário, como estar no olho de um furacão, calmo por enquanto, mas sabendo que a tempestade vai voltar com força total. Carlinhos, Ana Paula disse, tirando o papel com os códigos da mochila. Preciso te contar uma coisa, algo que só percebi agora, vendo aquela operação na fazenda. O que? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar algo que mudaria tudo de novo. Quando eu removi a cápsula do gato, não foi a única coisa que encontrei. Tinha também uma pequena ferida, uma marca de injeção recente. E havia restos de alguma substância no pelo dele, algo que eu não consegui identificar na hora. Que tipo de substância? Algo químico, com cheiro metálico, mas não era medicamento veterinário comum. Era mais sofisticado, mais científico. Senti um frio na espinha.
Não era o frio úmido do túnel, era o frio de quem está descobrindo algo muito pior do que imaginava. Ana Paula, eu disse devagar. Você acha que eles estavam testando alguma coisa no gato, usando ele como cobaia? Eu não queria acreditar. Mas depois de ver aquela operação na fazenda, ela parou, limpando uma lágrima que escorreu pelo rosto. Carlinhos, e se eles estiverem usando animais de rua não só para transportar informações, mas para testar armas químicas ou biológicas? A palavra biológicas ecoou pelo túnel como uma maldição. Se eles estavam desenvolvendo armas biológicas numa fazenda isolada do Piauí, usando animais abandonados como cobaias, e Ana Paula tinha descoberto isso por acaso. Jesus Cristo, murmurei. Por isso eles trouxeram um helicóptero militar. Por isso estão dispostos a matar para nos pegar. Você não descobriu só uma operação de contrabando. Você descobriu um laboratório de guerra biológica. Ana Paula começou a chorar. Não de desespero, mas de raiva. Raiva de ter dedicado a vida inteira a salvar animais só para descobrir que alguém estava usando eles para as piores atrocidades imagináveis. Eles transformaram minha vocação numa arma contra mim. Ela disse entre soluços. Eu salvei aquele gato, e por isso vou morrer. Não, eu disse, pegando a mão dela. Não vai, porque agora sabemos o que eles estão fazendo, e sabemos que é grande demais para ficarem impunes para sempre. Mas o que podemos fazer? Ela perguntou. Somos só dois, contra uma operação militar. Foi quando eu tive uma ideia. Uma ideia que era ao mesmo tempo nossa salvação e nossa perdição. Ana Paula, eu disse, pegando meu celular. Tem sinal aqui? Ela verificou o próprio telefone. Balançou a cabeça negativamente. Nenhum. O túnel bloqueia tudo. Então vamos ter que sair. Eu disse, ligando o motor. Novamente. Vamos ter que sair e fazer uma coisa que pode nos matar. Ou pode salvar muita gente. O que você quer fazer? Vamos gravar tudo. Eu disse, começando a dirigir em direção à saída do túnel. Você, eu, a cápsula, os códigos, tudo que descobrimos sobre a fazenda. Vamos gravar um depoimento completo. E vamos enviar para todos os contatos que conseguirmos. Jornalistas, políticos, militares, qualquer um que possa fazer alguma coisa com a informação. Mas eles vão nos pegar antes de conseguirmos fazer isso. Talvez, eu admiti, mas se conseguirmos mandar ao menos uma mensagem, uma única mensagem chegando nas mãos certas, vale a pena arriscar. A luz do fim do túnel começou a aparecer à frente, e com ela, a certeza de que estávamos prestes a tomar a decisão mais importante de nossas vidas. Uma decisão que poderia expor uma rede de atrocidades, ou nos custar tudo o que ainda tínhamos. Ana Paula, eu disse, conforme nos aproximávamos da saída. Você está pronta para isso? Pronta para arriscar tudo pela chance de fazer a coisa certa? Ela olhou para mim, e naqueles olhos, vi a mesma determinação que provavelmente ela via quando cuidava de animais feridos. A determinação de alguém que escolheu salvar vidas. Não importa o preço. Estou pronta. Ela disse, com a voz firme pela primeira vez desde que a encontrei na estrada. Vamos fazer esses filhos da pagarem pelo que fizeram. E naquele momento, saindo do túnel escuro em direção à luz do dia, com helicópteros nos esperando, e uma verdade explosiva nas mãos, eu soube que nossa jornada tinha se transformado em algo muito maior que uma fuga. Tinha se transformado numa missão. Uma missão que, independente do resultado, mudaria nossas vidas para sempre. E talvez mudasse muito mais que isso. A saída do túnel se abriu na nossa frente como a boca de um dragão, e do outro lado, exatamente como eu esperava, eles estavam nos esperando. 3 SUVs pretos posicionados estrategicamente, homens armados, atrás de cada veículo, e no céu, como um abutre metálico, o helicóptero fazendo círculos baixos. Era uma armadilha perfeita. Não havia como escapar. Parei o caminhão ainda dentro do túnel, a uns 50 metros da saída, longe o suficiente para não sermos alvos fáceis, perto o suficiente para tentarmos nosso último lance. Eles sabiam que íamos sair por aqui. Ana Paula observou, a voz surpreendentemente calma. Cercaram todas as possibilidades. Sabiam, concordei, pegando meu celular e verificando o sinal. 2 barrinhas. Fraco, mas suficiente. Mas subestimaram uma coisa. O quê? Que a gente não ia tentar escapar.
Eu disse, ligando a câmera do telefone, que a gente ia usar isso como palco. Ana Paula entendeu imediatamente. Seus olhos se iluminaram com uma mistura de medo e determinação. Era a mesma expressão que provavelmente tinha quando operava um animal em estado crítico. Focada, decidida, pronta para lutar pela vida. Vamos gravar aqui mesmo? Ela perguntou. Vamos, respondi, posicionando o celular de forma que pegasse nós dois e, ao fundo, a saída do túnel onde os homens armados aguardavam. Se eles querem tanto nos pegar, que pelo menos o mundo saiba por quê. Apertei o botão vermelho, e começamos a gravar o que talvez fosse nosso último ato. Meu nome é João Collins Ferreira, conhecido como Carlinhos da Estrada. Comecei, olhando diretamente para a câmera. São 7h20 da manhã do dia 26 de junho, e estou aqui com a doutora Ana Paula Santos, uma veterinária que descobriu algo que pode estar custando a vida de centenas de pessoas e animais inocentes. Ana Paula se aproximou da câmera, e mesmo com o medo estampado no rosto, sua voz saiu firme e clara. Na segunda-feira passada, eu encontrei uma cápsula de rastreamento implantada num gato de rua. Ela mostrou o objeto minúsculo para a câmera. Dentro dessa cápsula, há códigos que levam a uma fazenda no interior do Piauí, onde uma operação militar está usando animais abandonados como cobaias para desenvolvimento de armas biológicas. Eu virei a câmera em direção à saída do túnel, capturando os homens armados, os SUVs, o helicóptero. Evidência visual de que não estávamos inventando nada. As pessoas que vocês estão vendo são agentes de uma rede que inclui autoridades locais, fazendeiros poderosos e militares corruptos. Eu continuei. Eles estão dispostos a matar para manter em segredo uma operação que viola todas as leis nacionais e internacionais sobre guerra biológica. Ana Paula pegou os papéis com os códigos e leu cada número, cada coordenada, cada informação que tínhamos descoberto. Tudo registrado, tudo documentado, tudo que seria impossível de negar se o vídeo chegasse nas mãos certas. Se algo acontecer conosco, ela disse, olhando diretamente para a câmera. Se desaparecermos ou morrermos nas próximas horas, vocês sabem quem são os responsáveis, e vocês sabem onde encontrar as evidências. Finalizei a gravação, e imediatamente comecei a enviar para jornalistas cujos contatos eu tinha no telefone, para deputados que encontrei nas redes sociais, para organizações de proteção animal, para qualquer conta de e-mail que pudesse representar uma chance de a verdade vir à tona. Conseguiu mandar? Ana Paula perguntou, vendo eu digitando freneticamente. Consegui mandar para uns 20 contatos. Respondi, continuando a enviar. Pelo menos alguns vão receber. Foi quando ouvimos a voz amplificada vindo de fora do túnel. João Collins e Ana Paula, vocês estão cercados. Saiam do veículo com as mãos erguidas, e ninguém será ferido. Ana Paula me olhou, e naquele olhar, vi uma pergunta silenciosa. Eu sabia o que ela estava pensando. Se devíamos nos entregar, tentar negociar, confiar que a lei nos protegeria. Não, eu disse, respondendo à pergunta não formulada. Se sairmos daqui, vamos desaparecer. Eles não podem deixar testemunhas vivas. Então o que fazemos? Olhei para o celular, ainda enviando as últimas mensagens. O sinal estava fraco, mas estável. Era nossa única arma. A única coisa que poderia nos salvar, ou, pelo menos, fazer nossa morte valer alguma coisa. Vamos continuar enviando, eu disse, e vamos ganhar tempo. Peguei o rádio do caminhão, ajustei na frequência de emergência, e comecei a transmitir. Aqui é o caminhão VV7742, transmitindo na frequência de emergência. Estamos sendo mantidos reféns por uma organização paramilitar envolvida em desenvolvimento de armas biológicas. Nossa localização é túnel ferroviário abandonado, quilômetro 47 da BR-235. Repito, túnel ferroviário abandonado. A resposta veio imediatamente, mas não do rádio. Veio dos alto-falantes do lado de fora. Vocês têm 1 minuto para sair. Depois disso, vamos entrar. Carlinhos, Ana Paula disse, pegando minha mão. Obrigada. Pelo quê? Por não me deixar sozinha. Ela respondeu, com lágrimas nos olhos. Por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Por arriscar sua vida por uma desconhecida que você encontrou chorando na estrada.
Naquele momento, olhando para ela, eu percebi algo que não tinha percebido antes. Não era mais a mulher destroçada que eu tinha encontrado algumas horas atrás. Era alguém que tinha recuperado sua força, sua dignidade, sua capacidade de lutar pelo que era certo. E eu não era mais o homem perdido que vagava pelas estradas fugindo da própria dor. Ana Paula, eu disse, apertando a mão dela, você não me deve nada. Você me deu algo que eu não tinha há 15 anos. O quê? Um motivo para lutar. Um motivo para me importar. Um motivo para acreditar que ainda posso fazer alguma diferença no mundo. O barulho de botas marchando ecoou pelo túnel. Eles estavam vindo, mas meu celular ainda estava enviando as últimas mensagens sendo transmitidas para lugares onde a verdade poderia encontrar guarida. Conseguiu enviar tudo? Ela perguntou. Quase tudo, respondi, vendo a última mensagem sendo enviada com sucesso. Pronto. Agora é com Deus e com quem tem coragem de fazer alguma coisa com a informação. Os passos estavam ficando mais próximos. Lanternas cortando a escuridão do túnel. Vozes sussurrando ordens. Eles vinham devagar, cautelosos, esperando resistência. Ana Paula, eu disse, guardando o celular. Aconteça o que acontecer agora. Saiba que essas últimas horas foram as mais importantes da minha vida. Você me deu de volta algo que eu achei que tinha perdido para sempre. O que? A sensação de que a vida vale a pena, de que ainda há coisas pelas quais vale a pena lutar. Foi quando escutamos outro som, diferente dos passos dos homens armados. Um som que vinha de fora do túnel. Múltiplas sirenes se aproximando. Sirenes de polícia, de bombeiros, de ambulância. Carlinhos, Ana Paula sussurrou, mal conseguindo acreditar. Você acha que? Acho que alguém recebeu nossas mensagens. Eu respondi, sentindo uma esperança cautelosa crescendo no peito. Acho que alguém decidiu investigar. Os passos dentro do túnel pararam. Havia discussão, ordens sendo dadas e contraditas, o som de rádios crepitando com informações urgentes. Lá fora, as sirenes ficavam mais altas, mais numerosas. Todos os homens recuem. Repito, todos os homens recuem. Uma voz autoritária gritou pelo rádio deles. Ficamos em silêncio por longos minutos, ouvindo o som da operação sendo abortada, veículos sendo ligados, helicópteros se afastando. Gradualmente, o túnel voltou ao silêncio, só quebrado pelo eco distante das sirenes lá fora. Será que acabou? Ana Paula perguntou, quase sem fôlego. Não sei, respondi, mas vamos descobrir. Liguei o motor do caminhão, e devagar, muito devagar, dirigimos em direção à saída do túnel. Conforme nos aproximávamos da luz, pude ver que os SUVs pretos tinham desaparecido. No lugar deles, havia viaturas da Polícia Federal, caminhões do Exército, ambulâncias. Uma operação oficial que tinha chegado exatamente no momento certo. Saímos do túnel, e fomos imediatamente cercados por agentes federais. Mas desta vez, não era uma emboscada. Era proteção. Vocês são João Colos e Ana Paula? Um agente perguntou, se aproximando da janela do caminhão. Somos, respondi, ainda não conseguindo acreditar que estávamos vivos. Recebemos suas mensagens. Ele disse, todas elas. E já temos equipes se dirigindo para as coordenadas que vocês forneceram. Vocês acabaram de expor a maior operação de guerra biológica ilegal, já descoberta em território nacional. Ana Paula começou a chorar. Mas desta vez, eram lágrimas de alívio. Lágrimas de quem finalmente via a justiça sendo feita. Os animais. Ela perguntou, vocês vão conseguir salvar os animais que eles estavam usando? Já. Temos equipes veterinárias especializadas a caminho. O agente respondeu, e vocês vão ser fundamentais para ajudar na operação de resgate. 3 meses depois, sentado na varanda da minha nova casa em Timon, no Maranhão, leio a reportagem de capa da revista Época, Rede Sustentabilidade de Guerra Biológica, desarticulada no Piauí como um caminhoneiro e uma veterinária salvaram centenas de vidas. Ana Paula está do meu lado. Agora diretora de um centro de reabilitação de animais vítimas de maus tratos, financiado pelo governo federal. O centro fica a 2 quilômetros da minha casa. Distância suficiente para respeitarmos nossa independência, perto o suficiente para dividirmos o café da manhã todas as manhãs. Carlinhos, ela diz, fechando o jornal. Você se
Arrepende de alguma coisa? Olho para a estrada que passa na frente de casa. A mesma BR-222 onde tudo começou. Ainda passo por ali às vezes. Agora dirigindo um caminhão menor, fazendo fretes regionais, vivendo uma vida mais simples. Mas nunca mais sozinho. Me arrependo de ter demorado 15 anos para encontrar você. Respondo, sorrindo. Ela ri. Aquele riso que ouvi pela primeira vez há 3 meses, quando soubemos que todos os responsáveis pela operação tinham sido presos. Um riso que transformou uma mulher destroçada numa pessoa que voltou a acreditar na bondade do mundo. E você? Pergunto. Se arrepende de ter entrado naquele caminhão? Nunca. Ela responde, olhando para a estrada. Aquela foi a melhor decisão da minha vida. E naquele momento, vendo o sol se pôr sobre o sertão do Maranhão, com Ana Paula ao meu lado, e a certeza de que fizemos a coisa certa, eu entendo que algumas estradas não levam apenas a um destino. Levam a uma nova vida. Uma vida onde a solidão vira companheirismo, onde o medo vira coragem, onde 2 desconhecidos viram a família que nunca souberam que precisavam, e onde um caminhoneiro que tinha perdido a fé no mundo aprende que às vezes, para salvar uma vida, você precisa estar disposto a arriscar a sua própria. Porque no final, é isso que faz a vida valer a pena. Saber que quando alguém precisou de você, você não hesitou. Você parou o caminhão, abriu a porta e disse, sobe, vamos embora. Juntos. E juntos, descobrimos que a estrada mais importante não é a que leva para algum lugar, é a que leva para casa. E casa não é um lugar, é uma pessoa. É alguém que divide sua jornada, que enxuga suas lágrimas, que segura sua mão quando o mundo parece desabar. Casa é saber que, independente de onde a estrada te leve, você nunca mais vai viajar sozinho.